caminhões graneleiros, modal logístico predominante para o deslocamento dos grãos para as unidades armazenistas após a colheita. Geralmente, são dotados de carrocerias abertas, com fechamento laterais altos e elonamento aplicado na porção superior. Podem escoar os grãos para as moedas através do basculamento, do compartilhamento de carga, através das tombadores ou através de registros localizados no assoalho da unidade de carga, tá? Então, o importante aqui, quais são os acidentes típicos? Basicamente, quedas de altura, esmagamentos ou impactos originados na movimentação da tampa traseira da caixa de carga, desprendimento do caminhão do tombador e afogamentos pela imersão da massa de grãos, tá? E quais seriam as medidas de controle? Basicamente, plataformas operacionais elevadas para evitar inspeções visuais e intervenções diretamente sobre a carga depositada na caçamba, coleta de amostras através de equipamentos, caladores pneumáticos ou similares, que evitam o acesso e a caminhada sobre a carga. Poderia também fazer o plano de trânsito e de sinalização para o ingresso e o posicionamento seguro dos caminhões nas docas de descarga. Moedas. Bom, compartilhamentos destinados ao recebimento e ao depósito de modo temporário dos grãos em unidades armazenistas posiciona-se geralmente sob coberturas metálicas vazadas, né, as grades, nas docas de descarregamento de caminhões graneleiros. Bom, quais são acidentes típicos? Basicamente, afogamentos pela imersão na massa de grãos, atmosferas perigosas, quedas de altura e explosões. E quais medidas de controle? Meios de acesso seguro, mecanismos externos para desobstrução de registros, controles de dispersão de poeiras no descarregamento dos caminhões, controle de fontes de ignição, né, e de superaquecimento de componentes dos transportadores, sistemas de proteção contra quedas de altura, né, rigorosamente implementação de procedimentos de bloqueio e de etiquetagem. Poços de elevadores. Compartimentos abaixo do nível do solo que abrigam estruturas para o transporte vertical dos grãos, como elevadores de canecas e correias. Quais são os acidentes típicos? Quedas de altura, apreensões e esmagamentos em zonas de perigo dos transportadores, explosões, atmosferas perigosas. E quais são as medidas de controle? Basicamente, ventilação industrial mediante a projeto, né? Meios de acesso seguro, controle de fontes de ignição e de superaquecimento de componentes dos transportadores, sistemas de proteção contra queda de altura, rigorosa implementação de procedimentos de bloqueio e etiquetagem. Em resumo, algumas medidas de controle, elas são usuais em várias etapas dos armazéns de grãos, tá? Secadores de grãos. Equipamento utilizado para reduzir o teor de umidade dos grãos colhidos antes de serem armazenados, tá? E quais são os acidentes típicos? Incêndios, explosões, atmosferas perigosas e queda de altura. E as medidas de controle basicamente programas de manutenção preventiva, sensores e controles de temperatura e umidade, sistema de detecção e combate a incêndio, ventilação industrial mediante a projeto, ok? Correia, rosca e máquina. Bom, são transportadores e maquinários aplicados na movimentação dos grãos entre as etapas de recepção, conservação, armazenamento e a expedição no estabelecimento cerealista, tá? Podem estar localizados em túneis, em passarelas elevadas ou a nível do solo. E quais são os acidentes típicos? Basicamente, apreensões e esmagamentos em zonas de perigo dos transportadores e das máquinas,
choques elétricos, quedas de altura, e as possíveis medidas de controle serão programas de manutenção preventiva, rigorosa implementação de procedimentos de bloqueio e etiquetagem, desenergização de circuitos, ok? Armazéns sacarias. Configurações de depósitos não herméticos de grãos acondicionados em sacarias ou livremente depositados sobre o piso, tá? Basicamente, os acidentes típicos são atropelamentos e impactos mecânicos provenientes da projeção de materiais ou da desestabilização do empilhamento das sacarias, tá? E as possíveis medidas de controle seriam medidas administrativas para disposição ordenada e controle das cargas, visando a estabilidade das pilhas, um plano de trânsito e alertas visuais e sonoros aplicados nas máquinas autopropelidas, né? E medidas para acomodação das sacarias em níveis elevados sem a intervenção humana em altura. Tá? Silos. Bom, são estruturas destinadas a armazenar e conservar os grãos nas unidades cerealistas, tá? Construídas geralmente com paredes laterais de concreto ou de chapas metálicas. Por não serem projetados para uma ocupação humana contínua, terem meios de acesso e de saída limitados e a possibilidade de formação de atmosferas perigosas, são tecnicamente reconhecidos como espaços confinados, ok? E quais são os acidentes típicos? Basicamente, afogamentos pela imersão na massa de grãos, atmosferas perigosas, colapsos estruturais, explosões, esmagamento e lacerações em roscas varredoras, quedas de altura. E as possíveis medidas de controle, basicamente, sensores e controles para monitoramento remoto do material depositado, dispositivos e mecanismos de acionamento externos para a descompactação de massa de grãos e para a desobstrução de registros, sistemas de proteção contra quedas de altura, rigorosa implementação de procedimentos de bloqueio e etiquetagem, ok? E por último, não menos importante, as tulhas. Bom, são estruturas destinadas no armazenamento temporário de grãos, tá? No aguardo de operações de processamento, transferência para silos ou carregamento em caminhões. E os acidentes típicos, basicamente, são colapsos estruturais, explosões, afogamentos pela imersão na massa de grãos, atmosferas perigosas, quedas de altura, e as possíveis medidas de controle seriam sensores e controles para o monitoramento remoto do material depositado, dispositivos de acionamento externo para descompactação de massa de grãos e desobstrução de registros, sistemas de proteção contra quedas de altura e bloqueio e etiquetagem.